O segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira dará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o Senhor. Aqui está a palavra do profeta para Davi. O capítulo, irmãos, que nos mostra o início de todo esse embrolho aqui, de toda essa história, está no capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, aos seus servos, com ele todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O tema da mensagem desta oportunidade é lógico: todo pecado, ele tem o perdão, mas as consequências, elas permanecem. Não tem como fugir das consequências. Como eu acabei de dizer, e é uma palavra do Senhor Jesus também, que todo o pecado, ele vai ter perdão. Basta que o homem busque incessantemente, com o coração inteiro, o perdão de Deus, e se arrependa e abandone o pecado, esse pecado vai ser perdoado. Só tem a exceção do pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas isto é conversa para outro momento. Aqui eu quero falar com vocês a respeito das consequências do pecado. Percebam que Davi, ele estava no momento em que o verso 1 do capítulo 11 nos diz que era a época que os reis saíam para a guerra, que iam batalhar, que iam cumprir com a sua missão de rei. Todavia, nesta oportunidade, Davi ficou no palácio, fica em Jerusalém, não sai com os seus guerreiros, com os seus soldados, não sai lá com o batalhão. E é nesta ocasião em que vai aparecer para ele aquela armadilha, e ele está passeando ali pelo palácio e de repente se depara com aquela cena que todos vocês já conhecem.
E naquele momento, então, ele se deixa levar pela a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Isso tudo aconteceu lá no jardim. E naquele momento, Davi, então, ele foi engodado, ele foi iscado ali. E ele não consegue se desvencilhar daquela situação. Ele não tem uma atitude nobre, como tivera José, por exemplo. Ele se deixa levar. Por que isso, irmãos? Porque estava no lugar errado, na hora errada. Era para estar na guerra, era para estar junto com os seus soldados e está ali desocupado. E aí eu tenho a primeira lição. Todos aqueles que estão desocupados na obra de Deus estão correndo um sério risco de serem engodados, enganados e ludibriados pelas armadilhas do diabo, com a astúcia da serpente que enganou Eva naquela ocasião e agora engana Davi e também vai enganar muitos que não estão vigilantes. E Davi caiu naquela armadilha e cometeu todos aqueles erros que os irmãos também já conhecem. Aqui eu quero me deter nesta parte em que o profeta adentra ali o palácio, já chega diante do seu trono, do trono de Davi, e conta essa história do homem rico e do pobre ali do seu reino, e então o rico tomando da cordeirinha do pobre para servir o viajante, sendo que ele tinha várias cordeiras. E quando é contada essa história diante de Davi, Davi então vai se enfurecer, acendeu em grande maneira a sua ira contra aquele homem que era o da história que Natã estava contando. E então abre a sua boca e diz: olha, vive o Senhor, que digno de morte é este homem, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado. Imagine a ira que estava naquele coração. Ele havia se esquecido do seu pecado, ele havia encobertado, ele havia escondido, ele armou tudo aquilo de uma forma que somente ele sabia, e estava oculto ali, bem escondidinho. Já havia passado um tempo grande, mas tudo aquilo que nós fazemos podemos ocultar diante dos olhos dos homens, mas nada está escondido diante dos olhos de Deus. O Senhor, com seus olhos de chama de fogo, ele conhece profundamente o interior do homem, de maneira que nada que nós estejamos fazendo esteja oculto diante dos olhos dele. O Senhor conhece todos e todas as coisas. E agora chegou o tempo do Senhor acertar contas. E outra coisa, não pense que por um período de tempo que o pecado está ali sendo cometido, até algumas outras coisas que estão desenrolando no tempo por consequência daquele primeiro erro, daquela primeira falha, e que o Senhor está quieto. Não é que o Senhor, ele é conivente, e não é porque o Senhor, ele está fazendo vista grossa. Deus não é como homem. Na realidade, meus queridos irmãos, Deus, ele sempre está nos dando a oportunidade de nós reconhecermos os erros e nos arrependermos. E nós buscarmos, então, o perdão dele, chegar diante dele, confessar. E é bom que seja assim. Antes que seja revelado, antes que seja mostrado, nós venhamos buscar o confessar diante do Senhor os nossos erros. Embora confessemos, não quer dizer que o Senhor não soubesse. Já está o Senhor acompanhando essa história faz tempo. O nosso assentar e o nosso levantar e o nosso caminhar, Deus já conhece há muito tempo. Ele sabe, mas está dando oportunidade, está esperando que nós reconheçamos a nossa falha, o nosso erro, e venhamos trazer para diante do altar, aqui com o coração quebrantado e arrependido, e abandonemos o pecado e busquemos o seu perdão. O Senhor está prestes a perdoar.
O Senhor está prestes a nos ajudar, mas nós queremos, às vezes, ficar encobertando o erro, e Davi agindo dessa forma. E agora, Davi, então, já havia se esquecido dessa sua situação e abre a sua boca para condenar o próximo. É outra lição que nós trazemos à baila aqui. Às vezes nós ficamos olhando para os erros dos outros e nós esquecemos dos nossos. Esquecemos das nossas falhas. Davi comete um erro grotesco aqui nesse momento também. Pois quando é contada a história e Natan, naquela sua eloquência, não deixa ali no primeiro entender que é ele. Conta a história. E Davi, então, ele se sente irado com uma posição de rei que tinha, já traz a condenação para o próximo. Só que quando ele traz a condenação já o julgamento que ele traz, né, e até rei, ele tinha condição para isso nesse momento, o que ele não esperava é que Natã olha para ele e aponta-lhe o dedo, tu és esse homem. Naquele momento, caiu tudo. Tudo veio à tona. E Davi agora tem aquela velha expressão que utilizamos: o meu chão se abriu e acabou tudo. E agora está tudo esclarecido diante de Deus, e agora Deus vai vir sobre mim com um acerto de contas. Preste bem atenção. Pecado tem perdão. O nosso Deus é misericordioso em perdoar, porque o salário do pecado é a morte. Davi não vai morrer. Deus vai lhe perdoar este pecado. E até diz para ele aqui no texto: suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Tu não vais morrer, mas as consequências desse pecado você vai ter que amargar agora. E o que o Senhor Deus vai dizer? O que você fez em oculto, eu farei esse negócio agora perante todo Israel e perante o sol. Não tem conversa. Aquilo que foi determinado vai acontecer. As consequências virão. E não adianta querer fugir, não adianta depois lá na frente querer se matar. Ninguém vai se matar, ninguém vai se destruir. Vai ter que experimentar a amargura das consequências dos pecados. Viu? É por isso que o texto bíblico diz, Salomão chegou a escrever isso: do que se queixa o homem? Cada um se queixe dos seus próprios pecados, porque todo pecado tem consequência. Então vamos ficar atentos, vamos ficar alerta, para que nós não venhamos ter que colher frutos dos nossos pecados, que nós venhamos colher frutos do nosso bom comportamento, da nossa boa atitude diante do Senhor, mas não venhamos colher fruto dos nossos desprezos da palavra do Senhor. O texto bíblico diz no verso 9, Natã olhando para Davi: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? Quando existe o cometimento do pecado, é o abandono da palavra de Deus. Isso é terrível, isso é horrível. Então nós temos aqui um abandono, um desprezo para ir cometer o mal, para ir cometer o erro. A palavra de Deus está aqui para nos orientar, para nos ajudar a vencer o mal, mas muitas das vezes o homem prefere abandonar a palavra de Deus, desprezar a palavra de Deus e andar segundo o seu próprio coração. O coração do homem é enganoso. Nós somos carnais, nós ainda somos homens vendidos sob pecado. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos ser dominados pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos ter a nossa mente
ela controlada pelo poder do Espírito Santo. E como isso vai acontecer? Nos enchendo da palavra de Deus, nos deixando levar e ser guiados pela palavra de Deus, para que nós não venhamos pecar contra Deus. E as consequências na vida de Davi a partir de agora. Os irmãos trouxeram aqui para mim no WhatsApp, e eu vou destacar aqui o primeiro que realmente aconteceu na vida de Davi. Tá bom? Nós vamos ter agora um dos seus filhos, chamado Amnon, e este vai cometer um incesto. Um incesto, ou seja, a palavra é dura, pesada, mas é a realidade. Vai estuprar a sua própria irmã. E Davi está assistindo isto. Uma jovem, a princesa, a donzela, ele vai cometer esse ato tão abominável. E olha o escândalo que vai, fora a tristeza do coração de Davi, mas o escândalo no reino. O filho do rei com a filha, a própria filha do rei, a princesa que é estuprada. E agora, Tamar era irmã de Absalão, que por sua vez fica cheio de ira pelo o outro ter feito tal coisa com a sua irmã. Então Absalão prepara uma armadilha e vai matar a seu irmão Amnon. E Davi também está assistindo isto. Essa é a segunda coisa que vai acontecer. Depois, passado mais um tempo, Absalão, depois de anos de isolamento, ele volta para Jerusalém e começa a arquitetar, a armar um golpe de Estado. E ele vai colocar isso em prática, ele vai executar isto e dar um golpe de Estado no seu próprio pai. E o pai, para não enfrentá-lo numa guerra, numa peleja, para se defender por ser seu próprio filho, Davi prefere fugir. E quantas coisas vão acontecer nessa caminhada enquanto ele vai fugir de Absalão. Absalão não se contenta apenas em tomar o trono, mas sai a perseguição de seu pai. E o desejo dele era o quê? Capturar e até matar o próprio pai por causa de poder. E por fim, quando já está terminando essa história, quando da perseguição de Davi, Absalão ele vai ficar preso com seus cabelos em uma árvore. E então o exército de Davi fica sabendo, e muitos daqueles homens que vão até lá, Davi implora para que aquele moço não fosse morto. Era o seu filho, embora tivesse cometido tudo o que cometera contra o seu próprio pai, mas o amor do pai era grande. Não mate o jovem Absalão, traga-o vivo para mim. Mas quando eles vão até lá e os outros soldados poupam, não têm coragem para não desobedecer a ordem do rei, Joabe traspassa Absalão com uma espada e Absalão é morto. E quando Davi fica sabendo dessa história, ele chora amargamente. A tristeza é grande. Os irmãos vejam quanta angústia, quanta dor. Aqui nós temos 4 consequências, fora as outras que os irmãos também trouxeram aqui, que também fazem parte dessa história de amargura, de tristeza, de angústia. E tudo por quê? Porque desprezou a palavra de Deus. Não adianta. A lei da semeadura está funcionando. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então fiquemos atentos, meus irmãos. Fiquemos atentos. Tudo o que nós vamos fazer no dia de hoje, vamos pensar, vamos analisar, não vamos agir como inconsequentes, vamos pensar nas consequências, vamos nos voltar para a palavra de Deus, o que eu estou para fazer, a minha atitude, o meu comportamento, a minha ação, a minha decisão, ela está de acordo com a palavra de Deus? É para a glória e o louvor do nome do Senhor? Se a resposta for não, abandone, não faça. E se fizer aquilo que a palavra de Deus está orientando, então você está plantando uma boa semente. Você pode não ser reconhecido agora, mas espere, tenha calma. O tempo de Deus vai chegar e você vai ser honrado.
Agora, se porventura desprezar a palavra de Deus, também a mesma semente está sendo lançada neste solo espiritual e amanhã você também vai colher desse fruto. Qual que é a tua escolha? Qual deve ser a nossa escolha? Não vamos pensar somente no dia de hoje. Não vamos ser inconsequentes. Vamos pensar no dia de amanhã, de 1 ano, 2, 3, quiçá 10 anos para frente do que nós vamos colher. Vamos andar conforme a vontade de Deus. Vamos obedecer à voz de Deus, pois aquele que anda conforme a vontade de Deus, esse vai ser bem-aventurado. Hoje você pode até sofrer, mas amanhã você vai se alegrar. Amanhã você vai sorrir. Em contrapartida, desprezar a palavra de Deus hoje pode nos trazer um momento de alegria, de prazer, de satisfação. Mas amanhã nós podemos amargar algo terrível na nossa vida. E de repente que nós nem venhamos ter na própria carne, mas vamos assistir dentro da nossa própria família. Isto é muito sério nessa caminhada cristã. Paremos, sejamos cristãos verdadeiros. Que nós saibamos que neste mundo espiritual, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Portanto, que nós venhamos plantar boa semente para colher amanhã bons frutos e que o nome do Senhor seja glorificado e que haja uma plena alegria em nosso coração. Amém.